Brasil? Como será a outra saída, a não ser voltar ao Brasil? Como será a adaptação das crianças em um país com uma cultura escolar tão diferente? Vamos ver a reportagem. Para muitos adultos, o retorno ao Brasil é a volta para casa. Mas para as crianças, muitas delas nascidas no Japão, é uma viagem ao desconhecido. Gente grande costuma acreditar que a adaptação das crianças é mais fácil que a dos adultos. Mas não é o que dizem os especialistas. Quem explica é a psicóloga Kyoko Nakagawa, que veio ao Japão para oferecer orientação às famílias que desejam retornar ao Brasil. Para uma criança, muitas vezes isso é complicadíssimo. Ele não tem instrumentos para pensar direito sobre aquilo, refletir, né, dar um jeito no que ele está sentindo, né? Então, para a criança é muito mais pesado. Márcio e Eliane Takehashi retornaram depois de 14 anos. Ele não teve muitas dificuldades em conseguir uma colocação no Brasil. Mesmo assim, as coisas não foram tão fáceis. No início realmente assusta, né? Porque o Brasil mudou bastante. Júlia, a filha do casal, tem 7 anos e nasceu no Japão. O Brasil, para ela, só existia nas conversas com os pais. Ela conta o que sentiu pouco antes de chegar no país. Tive medo que a minha mãe e o meu pai disse que aqui no Brasil tem muitos ladrões. E eu estava com medo. A violência não é uma preocupação exclusiva da pequena Júlia. Sua colega de escola, Milena, que foi para o Brasil em fevereiro, também sofreu com o mesmo problema. Eu fiquei com medo que eu achava que os bandidos iam pegar nossas coisas, e eu fiquei muito com medo de o meu pai ficar lá trabalhando, aí de repente mata meus pais, e ficava com muito medo. A psicóloga explica que a imagem do Brasil que os pais passam para os filhos influencia no processo de adaptação daqueles que retornam. Apresentar o país, né? E eu diria assim, tem que apresentar o país como sendo uma coisa boa. Tanto a adaptação quanto a aprendizagem é um processo ativo. A criança tem que querer para as coisas acontecerem. Então, se o pai ou a mãe, né, apresenta como sendo uma coisa muito ruim, a criança já vai toda assustada e aí só atrapalha, né? Outro problema envolvendo as crianças retornadas aparece na escola. Keiko Shimada Andako é diretora de uma escola privada no interior de São Paulo. Ela explica que muitas crianças vêm do Japão com conhecimento limitado do português. Nasceram lá, estudaram só em escola japonesa e voltam aqui, não sabem falar, não sabem escrever, não sabem ler. Essas crianças têm mais dificuldade. E quando nós recebemos esse tipo de criança, nós temos que alfabetizá-las independente da idade. Quando eu entrei, ainda eu não sabia escrever, aí era difícil para mim. Quando a professora ia falar para mim escrever, aí não conseguia escrever, era difícil. E era difícil falar com os outros, que eu tinha muito vergonha de falar. Ao contrário do que muita gente imagina, problemas assim não atingem apenas as crianças que estudaram em escolas japonesas. Muitos pais são surpreendidos quando chegam no Brasil e descobrem que o filho tem um vocabulário inferior a dos novos colegas. Mesmo aquelas crianças que falavam português aí no Japão, você perceber que o português que eles sabem muitas vezes não é o suficiente para conseguir acompanhar as aulas. Para ajudar a adaptação das crianças que vão para o Brasil, a psicóloga orienta estimular os seus filhos a usar o português e, o mais importante, a criar um laço positivo com o país. O quanto a criança vai sentir dificuldade, se é mais ou menos, isso vai depender muito da postura dos pais mesmo, né? Se os pais puderem ajudar, principalmente dando reforço, né, dando reforço da língua, não só eles, mas de repente tendo estimulado desde pequeno, então contou historinha, deu livrinho para ler, né? Ou então pode ter um professorzinho particular, alguma coisa assim, falar do país. Então assim, olha, no Brasil a gente faz assim, olha, o pessoal faz assado, olha, as pessoas são assim, assado, né? Pode isso, pode aquilo. Dicas como essa podem ajudar crianças como a Júlia e a Milena a enfrentar com segurança as dificuldades. Coisa que a Milena já consegue fazer. Apesar da saudade que sente do Japão, ela já caminha com as próprias pernas e manda uma mensagem tranquilizadora
para as amigas que deixou no país. O Brasil não é tão difícil assim. Não se preocupem, diz ela.